Eu quero falar um pouquinho com você sobre esse livro do destino, então. O livro do destino, queridos, 1 Daniel 7,10 vai dizer assim, né? Uma torrente de fogo saiu diante dele. Milhares de milhares o serviam. 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. O tribunal estava sentado e os livros foram abertos. Daniel 7,10. Então, há livros que são abertos no tribunal celestial. Apesar de que muitas pessoas pensam que o tribunal é só para o juízo final, existem livros específicos, aproximadamente 7 livros que são específicos para o juízo final, os quais serão abertos. Entretanto, existe um tribunal que há vários textos na Bíblia, e nós vamos estudando isso no decorrer desse ano, né? Nós vamos estudar eles, textos que mostram o tribunal sendo aberto e as demandas necessárias que sejam apresentadas diante do tribunal celestial. Hoje, em específico, eu quero falar sobre o livro do destino, que dentre os livros que estão abertos, vai ser aberto o livro do destino. Só que o livro do destino não é um mistério para você. Se Deus escreveu previamente a história, então você pode agir de duas formas. Pedir para que Ele revele para você em sonhos, mostre a sua vontade, certo? E que você pode pedir a revelação do que está escrito no teu livro do destino. Isso é tão poderoso, queridos. Deus está interessado em mostrar o que está escrito no teu livro do destino. Então é só pedir para Ele. Ele vai revelar para você em sonho ou através de profecia. Então você precisa crer em profecia e não desprezar as profecias. E profecias não é pedir aquilo que você quer ouvir. É pedir para que Deus revele o teu destino. E aí Ele vai usar um profeta na sua vida. E esse profeta vai ler o livro para você. E vai dizer coisas que o Senhor já determinou para que se realize na sua vida. Então, é uma forma poderosa de você conhecer o livro do destino, é pedir que Deus revele. E Ele quer que você faça isso. Então, peça isso. Senhor, mostra o que Tu queres para mim. Vou te dizer uma coisa poderosa aqui sobre isso, né? Que Deus deseja, tá? Mais alguns livros que eu quero mencionar aqui. Hoje vamos falar sobre o destino. Então, a segunda forma de você acessar o livro do destino é pela fé. Como você acessa o livro do destino pela fé? Mesmo sem saber o que está escrito, você confia que Deus tem o melhor para você. Então você ora nos tribunais celestiais dizendo ao Senhor, Senhor, cumpra tudo aquilo que está escrito no meu livro do destino. Tudo que o Senhor predeterminou, não seja impedido pela minha vida, pelos meus desejos, pelas minhas vontades, mas que o Senhor organize tudo conforme está escrito no teu livro de destino, no meu livro de destino. Então, você pode pedir ao Senhor que Ele faça isso. Está entendendo aí? Escreve aí se você está entendendo, dá um amém, glória a Deus aí, faça um comentário. Então, as duas formas, é revelar, e eu particularmente te incentivo a pedir para que Deus revele, e enquanto não revela, que você proclame pela fé que aceita tudo que está escrito no seu destino, porque Deus sabe o melhor para você, Ele não vai escrever nada errado. É claro que enquanto você não sabe o que vai acontecer, algumas coisas podem, em determinado momento, trazer para você um desconforto, porque talvez você está fora do trilho, do caminho que Ele organizou, e Ele vai trazer de volta conforme aquilo que você está pedindo. Mas não resista aos processos de Deus. Todo o processo de Deus é para encaminhar você nas veredas dele. E as veredas dele são retas, né? São corretas. E vai te levar àquilo que Ele sonhou e planejou para você. Então não tenha medo disso. Ore pela fé. Certo? Então, outra coisa que eu quero dizer para vocês, isso é tão poderoso, que tem um livro da vida. O livro da vida é um livro que vai ser aberto no juízo final. O livro do destino também. O livro da vida não pode ser confundido com o livro dos vivos. Preste atenção nisso que eu vou dizer para você. O livro da vida não pode ser confundido com o livro dos vivos. O livro da vida é o livro que você entra na vida de Deus, que é através de Cristo. Quando você crê, você tem a vida eterna e o seu nome é escrito no livro da vida. E quem entra no livro da vida não é tirado dele, porque alguns pensam, porque eles confundem o livro da vida com o livro dos vivos. Então, assim, você não vai ser riscado do livro da vida depois que você crer em Cristo, certo?
Você pode ficar fora do reino por não fazer aquilo, por não ter as obras em Cristo. E todas elas serem queimadas como feno, palha e madeira. Mas você não sai do livro da vida. No juízo final, você não vai constar no tribunal de Cristo, você não vai ser desligado porque suas obras não foram boas, certo? Então o livro da vida é o livro daqueles que estão em Cristo, que creram no Senhor Jesus, e a palavra diz muito claro, o próprio Senhor Jesus falando, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É claro que eu já ouvi muitas teorias teológicas dizendo assim, Deus não te lança fora, mas tu pode te lançar fora dele. Não, queridos, essa possibilidade não existe. Assim como você não pode se salvar, você não pode se dessalvar. Tá? Então esse é um processo que Deus faz. A partir que Deus salva você, Ele salva no livro da vida, e é um registro interessante. Agora eu quero falar sobre o livro dos vivos. Olha que coisa. Já vou voltar para o livro do destino, tá? Mas só para você entender mais sobre os livros do céu. O livro dos vivos é o livro de quem está vivo. Quem está nesse mundo é o livro dos vivos. É o livro que Moisés pede para que Deus risque o nome dele, quando ele diz que vai destruir Israel e começar um novo povo. Aí ele disse, então faça o seguinte, risca o meu nome do livro da vida. Ele não está falando do livro da vida, esse que eu estou falando da salvação. Porque Moisés não era tolo e ele sabia que Deus já tinha escolhido ele para um grande propósito e que não ia lançar fora ele como sendo um incrédulo, alguma coisa dessa forma. Ele estava dizendo assim, então antes de matar esse povo, porque Deus está falando um assunto, eu vou matar esse povo, vou destruir Israel e começar de novo, esse povo rebelde. Daí Moisés disse para ele assim, então faz o seguinte, risca a minha vida. Se o Senhor quer matar alguém, acaba comigo, mas não acabe com esse povo. Porque o que vão dizer do Senhor, que tirou do Egito para matá-los no deserto? Olha só, preocupado com a integridade do nome de Jesus. Esse era Moisés. Então, existe o livro dos vivos, que diz assim, diz que o meu nome do livro dos vivos. Preste atenção no que eu vou dizer para você agora aqui. Ficam registradas aqui essas orações, e você pode olhar depois com mais calma. Tá quase que, além do devocional, aqui quase que um estudo aqui para você hoje, nesse final de tarde, nos tribunais celestiais. Olha só, o livro dos vivos, então, é o livro da tua existência nessa terra. Quando Moisés assim, risca meu nome daí. O interessante preste atenção, é que o livro dos vivos tem, o livro de destino fala o que Deus sonhou para você e todas as tuas histórias que ele escreveu. O livro dos vivos te dá o início e o seu fim. Cristo se revela como o alfa e ômega, o princípio e o fim. Então, você tem que entender algo poderoso aqui. Deus também revela que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós teremos um início e um fim. Porque quando estivermos diante dele, não precisaremos mais de fé. Porque como Ele o veremos. Então, por isso que a fé, a esperança e o amor vão permanecer, e o maior deles é o amor. Porque fé e a esperança ela acaba porque não se esperará mais, será realidade. Fé não será necessário mais, porque a realidade das coisas estará ali. Amor permanecerá para sempre, porque é o vínculo da perfeição. É o que nos une. Olha só que poderoso isso. O livro da vida, dos vivos, o livro dos vivos, fala da tua existência na Terra. E preste atenção, ele tem um início e um fim. E você, antes que você me tenha como um herege, ou não consiga compreender, por causa que a tua mentalidade religiosa, e não falando mal da mentalidade religiosa, mas aquele encaixotar teológico, né, que nos ensina apenas umas coisas, eu quero te dar provas bíblicas. Moisés subiu num monte, e Deus disse assim, sobe naquele monte, porque lá você vai ser recolhido, você vai morrer. Com quantos anos? 120 anos. Moisés sabia exatamente o momento em que nasceu e o momento em que ia morrer. Deus tem no livro dos vivos um registro do teu início e do teu fim. Projetado no livro do destino, o livro dos vivos te dá a data do teu início e do teu fim. Ninguém morre antes do tempo, isso é fato. Entretanto,
existem altares, existem investidas malignas que podem matar você prematuramente. E formas de morrer que não foram escritas no teu livro de destino, tampouco no livro dos vivos. Está entendendo a palavra? Olha que coisa poderosa isso. Moisés subiu no monte, olhou a terra e Deus levou ele. Não foi de doença. 120 anos ele tinha. Não foi. Havia um fim para ele. O apóstolo Paulo também foi revelado a morte dele, como ele ia morrer. Entretanto, ele tinha a opção, preste atenção. Foi dado como a profecia, ela é um aviso prévio do que Deus está organizando. Mas a profecia pode ser revertida quando ela traz dano, preste atenção. Deus avisa profeticamente para que o povo se prepare. Lembra de Nínive? Nínive ia ser destruído. Jonas não queria nem pregar, porque era um povo mau, porque sabia que se ele falasse o que ia acontecer, o povo teria uma oportunidade de se arrepender e mudar o destino. Mudar o destino não, a consequência da profecia. Mas ele teria a escolha de fazer isso ou não. Paulo morreu decapitado. E Hebreus 11 nos fala que alguns deles escolheram a morte para uma superior ressurreição. Paulo escolheu ser mártir, almejando uma superior ressurreição. Chega um momento que ele tem uma crise na vida dele, assim, eu não sei se eu quero estar aqui com vocês ou com Cristo, que é muito melhor. Mas se a minha vida aqui na terra ainda traz frutos para a obra dele e vai abençoar vocês, eu já estou em crise, eu não sei o que quero. Paulo falando isso. No final da sua carreira ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Queridos, Paulo não morreu prematuramente. Paulo morreu no tempo em que concluiu aquilo que Deus chamou. Eu quero dizer para você, no livro dos vivos, há um início e um fim para você. A morte, ele é um inimigo a ser vencido. A Bíblia fala. É o último inimigo a ser vencido. Porque a morte não é boa, não foi projetado por Deus. Cristo venceu a morte para que você tenha vida. Mas a morte física, passaremos por ela. Mas não se preocupe que não será algo tenebroso. Se você andar, preste muita atenção. Por que eu estou falando tudo isso? Se você andar no livro de destino que eu estou falando hoje, até a tua morte vai ser de acordo com o que está escrito no livro dos vivos. Ou seja, você vai cumprir o teu propósito, vai acabar a carreira e vai guardar a fé. Em nome de Jesus. Que você compreenda isso. Em nome de Jesus. E não seja, de nenhuma forma, como que eu vou dizer assim, enganado, né? Não se deixe enganar por essas coisas. Porque Deus não faz nada que seja errado no teu destino. Queridos, travou aqui. Alguém pode me avisar se está tudo ok? Eu não sei se não caiu a minha internet. Alguém me dá um feedback aí, por favor, no chat. Se está tudo ok. Tá ok, então tá bom. Travou aqui, inclusive a música que estava tocando. Glória a Deus. Então, olha só. Vamos... Tá vendo? Tudo bem? Então tá ótimo. Foi só a música, que não sei o que deu. A música travou aqui. Parou tudo, eu achei que tivesse parado. Deixa eu ver se tem uma outra música aqui. De repente ela funcione. Tá, acho que voltou a funcionar. Ok. Então, olha só. O livro dos vivos fala do que Deus da vida, você está na Terra. O livro do destino é aquilo que está escrito, que Deus já sabe tudo que vai acontecer com você. Deus projetou cada um de nós para morrer em boa velhice, no meio da nossa família. E de preferência que você durma que você morra quando você for dormir. Então, várias pessoas morreram assim. Velhinhas, cheias de vidas. E
cheio de anos, né, completando seus anos e morrendo enquanto estavam dormindo. E aí você deita, olha, eu sempre falava, eu falo com a minha família, falo em casa com os meus familiares também, que seria bom morrer quando estivesse dormindo, e daí quando você acordar você está morto já, né? Você nem viu que passou pela morte. Eu sempre brincava assim. É bom morrer dormindo, que quando você acorda você já está morto e nem viu que morreu. Então, o que Deus projetou para nós, para nossos fins, é que você morra assim, farto de anos, sabendo o início do seu dia e seu fim. E pasme, há muitos pastores, há muitos homens de Deus, que o Espírito Santo, através da profecia, já revelou o tempo da sua morte. Não o dia exato, mas o ano, tem várias pessoas que já foram reveladas. Que Deus vai morrer no ano tal. Então isso é tão bíblico que até Ezequias é dado mais 15 anos de vida para ele. Então foi acrescentado mais 15 anos de vida. Então não tema a morte, tema estar fora da vontade de Deus. Tema estar fazendo algo paralelo ao destino que Deus te deu. Então o livro de destino está lá no Salmo 139, 16. Eu vou ler aqui para você, Salmo 139, 16. Deixa eu voltar aqui. Pegando. Tinha deixado aqui. Salmo 139, 16 diz assim: Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Então todos os dias foram escritos. Então nós precisamos discernir profeticamente, né, o que está escrito sobre nós antes do início dos tempos. Precisamos saber. Isso é essencial, né, porque qualquer petição que nós vamos fazer no tribunal deve estar de acordo com o que está escrito nos livros, porque os livros são abertos no tribunal. Você viu ali Daniel 7:10. Então, quando você for fazer uma petição, peça conforme o que está escrito no livro de destino. As provas sobre quais os tribunais vão decidir a teu respeito é conforme aquilo que está escrito no teu livro de destino. Então, é importante que você saiba. À medida que a gente discerne isso, desculpa que dei uma batida na mesa sem querer aqui. À medida que você consegue discernir isso aí, o que está escrito sobre você, nós podemos apresentar isso como uma petição diante do Senhor, diante dos tribunais. E colocamos ele em lembrança. Lembra que eu li essa semana aí, da Isaías 43, 26, que Deus diz assim: traze-me a memória, entremos juntos em juízo. E você consegue fazer isso. Ao trazermos isso a ele, nós pedimos, então, que ele, como juiz, né, tome uma decisão que venha permitir tudo que o nosso destino e tudo que está escrito nesse livro e que está reservado para o nosso futuro, o que ele já ordenou e estabeleceu. Então nós pedimos que tudo seja concedido, né, o que é necessário seja feito por ele, para que nós venhamos a cumprir, né, tudo aquilo que ele escreveu a nosso respeito. Viu como é poderoso entender essas coisas? Eu quero orar por você nessa tarde e dizer que os livros estão abertos no tribunal. E o meu pedido é que o anjo do Senhor revele para você exatamente o que ele tem para você como destino. O que ele deseja que você seja e faça. Para que você não ande na sua vontade. Provérbios 14 diz: a caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim conduz à morte. Então não é aquilo que você parece ser bom, parece achar bom, ou aos seus olhos sejam bons, é aquilo que está escrito no livro de destino que o Senhor preparou. Então, no livro dos vivos, você encontra a tua trajetória nessa terra. No livro da vida, você encontra o teu nome na eternidade. E no livro do destino, você sabe exatamente o que Deus planejou a teu respeito. E Ele quer que você conheça, porque Ele não faz um livro para ser segredo, mas Ele escreveu para que você venha conhecer. Basta pedir, basta desejar isso. E falei esses dias no Café com o Pastor, algo muito poderoso para você entender também,
que Deus revela isso nas nossas características. Ele vai nos dar habilidades, até mesmo alguns dons referentes a isso, os nossos desejos, e nós poderemos, através dessas coisas, discernir o que de fato Ele tem para o nosso destino. Deixa eu orar por você nessa tarde. Em nome de Jesus. Senhor, eu venho perante a tua corte celestial, o teu tribunal, concordar com o que está escrito sobre mim nos teus livros, sobre o que está escrito na vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, como intercessor também, como sacerdote. Peço, Senhor, a compreensão espiritual profética para ver o que está escrito a meu respeito, para que cada um dos teus filhos possa ver o que está escrito a respeito deles. Senhor, em teus livros estão o meu propósito e o meu futuro. Pela fé nós apresentamos diante do Senhor tudo o que o Senhor disse a nosso respeito. Peço, Senhor, nessa tarde, diante aqui do teu tribunal, que o que foi escrito a nosso respeito se torne realidade em nossas vidas. Se torne realidade na minha vida, se torne realidade na vida dos meus irmãos. Permita, Senhor, que tudo que for necessário ao arranjo divino seja realizado para que possa viver tudo o que foi escrito sobre mim. Tudo que foi escrito sobre a vida do meu irmão. Peço diante de ti, Senhor, que qualquer obstáculo que possa tentar impedir os propósitos no livro de destino sejam removidos em nome de Jesus. Senhor, diante da tua corte, nós recebemos as bênçãos que o Senhor tem ordenadas, realizáveis pelo teu escrito nesse livro de destino sobre cada um. Pai, nós pedimos que o sangue de Jesus complete tudo aquilo com eficácia que por nossa falha humana nós não venhamos a conseguir acessar. E pela fé, Senhor, desde já, aquilo que está escrito seja revelado. Pai, fala em sonhos, visões, usa o profético para direcionar, mas que cada um dos teus filhos aqui, nesse momento, diante dos teus tribunais, do teu tribunal celestial, tenha a resposta do seu destino. Porque o Senhor não fez livros para ficarem ocultos, mas para que, assim como o Senhor nos pede para andarmos na luz, também na luz nós tenhamos a tua palavra, aí aquilo que está referido a nós, diante dos nossos olhos. Eu te agradeço por poder entrar na tua corte celestial, pelo sangue de Jesus. E agradecemos também por o Senhor nos ouvir, porque sabemos que do Senhor vem o justo juízo, e aquilo que nós pedimos ao Senhor, diante das tuas cortes, de forma rápida, é atendido, porque o Senhor assim declarou na tua palavra, que o Senhor fará justiça rapidamente a todos que pedimos. Que os livros de destino de cada um que está aqui nessa live sejam abertos em sonhos, em profecia, em visão, e também pela fé nós venhamos a concordar com todo o processo, para que possamos ser, ó Deus, moldados, direcionados e qualificados mediante aquilo que o Senhor já escreveu para cada um de nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, queridos. Que o Senhor possa te conduzir a ver isso e que você possa desfrutar de tudo aquilo que já está reservado para você. Também pedimos aqui, nessa oração, que o Senhor revele para o Brasil o que está escrito no livro das nações. O meu futuro e o seu futuro é brilhante, é lindo, é agradável, perfeito e bom. E na nossa nação, aquilo que o Senhor escreveu para o nosso Brasil, nós aceitamos, nós desejamos, porque são planos de bem e não de mal. E nós aqui, diante das cortes celestiais, diante da igreja do Senhor, concordando em unidade nesse tempo, declaramos, Senhor, que nós queremos que o que está escrito no livro das nações e que está
relacionado com o nosso livro de destino se cumpra no nosso país. E sejamos, Senhor, a nação cujo Deus é o Senhor. E que nesse local nós sejamos conhecidos, Pai, pelas nações ao redor, como um povo que teme ao Senhor e que vive nos seus preceitos. Mais uma vez nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero desejar para você um excelente sábado, um excelente descanso no Senhor. Amanhã estaremos juntos na oração de intercessão pela nação. E se você puder estar conosco, venha de verde e amarelo, traga a sua bandeira do Brasil e vamos celebrar amanhã no culto ao Senhor, intercessão pela nossa nação. E no domingo, que você ainda consiga falar com alguém, convencer alguém a estar com você e votar em prol do nosso Brasil. Lembra que eu dei a dica para vocês. O ato profético, pegue o vinho, o suco de uva e derrame perto da sessão onde você vai votar. Unja tua mão com óleo antes de votar, para que quando você tocar naquela urna, a vida de Deus se manifeste ali, os anjos do Senhor que mexem com a tecnologia impeçam qualquer trâmite do inferno para arruinar aquilo que o Senhor já tem manifesto. E também, se você tiver a possibilidade de ajudar alguém, às vezes pessoas idosas que já não votam mais, e você sabe que são conservadores pela família, por Deus, pelo futuro da nossa nação, você possa ser instrumento, se prontificar a levá-los, trazê-los, para que também, nesse pleito eleitoral, nós venhamos a vencer, não com falácias e mentiras, mas com pessoas que de fato querem ver o futuro de êxito sobre a nossa nação. Shabbat Shalom, que você descanse no Senhor. Um beijo no teu coração.